Eu sou o Glaucio, eu faço aqui parte do time da Invents, tá? Vou conduzir essa apresentação para vocês. Eu sempre apresento bem dentro daquilo que vocês esperam da ferramenta, tá? Então, assim, o acesso à ferramenta, a gente tem sempre duas URLs, né? Que é o acesso de administrador, né? E o acesso do agente. Então, eu vou começar pelo acesso de administrador, tá? Então, essa é a carinha do sistema, né? Você vai ter um login, uma senha. Na hora que você logar, isso aparece para você. Tá? Aí quem é o administrador da tenant, né? Você vai ter acesso a tudo isso, ou você também pode limitar também o acesso das pessoas. Né? Então aqui a gente tem a configuração do site, do tronco de telefonia, configuração da telefonia. Nós temos as tenants. Nós temos a criação de usuários para utilizar, então você pode criar usuário de administrador, um usuário de TI, um usuário de qualidade, e aqui você dá as permissões, então assim, qualidade, ele só vai ouvir ligação, ele só vai olhar relatório, TI, só vai olhar o tronco de telefonia, a URA e assim por diante, administrador pode olhar tudo. Tá. Aqui você no roles, você pode criar os perfis, então um perfil de administrador, um perfil de qualidade e assim por diante. Tá? Aí eu tenho a parte de configuração de segurança, encriptamento, tenho a parte de auditoria, a parte de personalização e o Code Manager, que é umas coisas que mostra tudo que você tem, ele mostra o que está configurado dentro da tenant e assim por diante. Tá? Mas eu não vou entrar em cada parte aqui, eu vou entrar na parte das tenants. Porque a parte de tronco, caller ID, site configuration, é sempre mais a gente do nosso lado que configura. Porém, se o cliente tiver expertise, ele pode configurar também depois de um treinamento. Clicando em tenant, qual que é o diferencial da nossa plataforma, tá? Então, assim, vamos se dizer, você tem a sua empresa, você tem a matriz, vamos se dizer que você tivesse várias filiais, então você tem a filial 1, 2, 3, 4, 5. Você pode diferenciar elas, então você pode colocar os clientes, a filial 1, a filial 2, a filial 3, a 4 e assim por diante, porém você pode utilizar através de um login só. E isso tudo apartado. Então eu poderia ter a filial 1 com 10 funcionários, um exemplo, em São Paulo, e uma filial 2 no Rio de Janeiro com 5 funcionários, é da mesma empresa, mas tenants separadas. Então você pode criar várias tenants e ter as visualizações. Eu vou entrar num cliente que ele já liberou o acesso para a gente de demonstração, que a gente pode, né, compartilhar com os outros clientes. Eu vou entrar na Telenel. Então, quando você entra na Telenel, você aparece todas essas caixas, que são as caixas de informações. Cada uma te dá acesso a algo. Aí, eu vou começar pela parte de Control Desk. Eu vi, Igor, que você falou que tem um funcionário que ele visualiza, né, faz mais ou menos a parte do real time, né? Isso. Da operação. Aqui na dashboard, você consegue criar visualizações em tempo real. Tá? Então, assim, vamos dizer que você tenha uma campanha ativa, um outbound, tem uma campanha inbound configurada, então aqui você consegue colocar as informações que você quer ver. Um exemplo, quantos agentes logados eu tenho? Quantos agentes eu tenho chamada? Quantos agentes disponíveis eu tenho? Pausa, se for venda, dependendo da tabulação que a pessoa faz. E aqui embaixo todas as informações. Eu vou entrar aqui na URL de agente, e você vai ver que vai aparecer lá para mim que eu estou logado. Então, loguei, eu estou dentro da Enel, quando eu venho para cá ele já aparece. Então ele vai mostrar o meu login, o meu nome, aí aqui é tudo configurado, tudo customizado. Pô, eu queria trocar, não tem problema. Você vem aqui, coloca a informação que você deseja. Aí eu tenho o WhatsApp, eu tenho o SMS, eu tenho o Facebook, eu tenho o Twitter, tudo que você quer ver, você pode colocar aqui e montar a dash da forma que você quiser. Então você pode montar ela por agente, você pode montar ela por campanha. Se você subir uma lista, lembra que você falou que tem uma lista que você tem que tratar e pedir para o pessoal logar? Ligar para todo mundo? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa lista, eu vou te dar um exemplo de lista para a gente subir no sistema, você só vai deixar no formato, você sobe dentro do sistema e coloca para discar.
Então, quem tiver disponível lá, o discador ele vai discar e vai distribuir para as pessoas. Eu vou chegar nessa parte de campanha, porque como aqui apareceu campanha e caule list, então aqui você consegue montar um relatório de visualização de agente. Quero ver como que está a minha campanha no geral. De campanha, quero ver como que está da lista. Você pode montar por lista, por grupo, por time. Então, assim, aqui você consegue montar o relatório da forma que você quiser. Então você pode montar através de gráfico de pizza, de linha, de grid ou até numérico. Né? Então, vamos dizer que você quer saber quem vende mais, a posição 1, 2, 3, lógico, sabendo que só tem acesso a essa dashboard quem é administrador ou quem você deu acesso, um control desk, um supervisor e assim por diante. Então, aqui na Dash, você vai conseguir ter o acesso de tudo. Então, assim, que nem aqui, eles têm 2 listas que eles subiram. Né? Então, aqui, tem uma lista aqui, uma outra, você consegue ver se a lista foi discada totalmente, quantas foram para filtro, tratamento, o que foi discado, quantos foram distribuídos. Então, assim, na questão de visualização e do real time, para você tomar algum tipo de ação ali na hora, isso aqui com a Dash você consegue ver tudo da sua plataforma. Excelente. Vamos lá. Então, dashboard, eu acho que o Control Desk vai amar isso aqui, que você vai conseguir ver tudo. Isso, exatamente. Uma outra coisa que é bacana também, deixa eu colocar um raid aqui. Vamos se dizer que, eu cliquei em cima do Glaucio, isso no próprio Control Desk, tá? Então eu estou dentro de uma ligação. Quero ouvir o que o Glaucio está falando. Se eu tivesse uma ligação, você consegue ouvir o que o cara está falando, na hora. Vamos se dizer que ele está falando alguma besteira. Você consegue mandar um sussurro para ele. Então, se eu tivesse numa ligação aqui, isso aqui seria habilitado, eu clico e falo assim, ô Glaucião, você está falando errado, cara, não é R$39,90, é R$69,90. Isso o cliente não ouve, tá? Entendi. Só o colaborador. Vamos se dizer que você tenha um produto, vamos se dizer que a internet mais cara, você precisa de uma validação. Então você não precisa fazer a transferência. O colaborador pode falar assim, agora eu vou colocar aqui o setor de back-office para validar as informações contigo, que é essa parte aqui, Então ele interage entre vocês três. Então vai interagir o colaborador e o cliente. Então ele conseguiria confirmar as informações, tá? Se ele tivesse um chat, você também consegue espiar o chat. Você também consegue monitorar a tela do colaborador também. Tá, então, você tá vendo, sei lá, a qualidade tá vendo que esse cara tá segurando pausa ou algo desse tipo. Então, você não quer esperar o relatório sair para pegar no relatório. Não, deixa eu monitorar a tela do cara. Então, você consegue monitorar a tela dele também e ver o que ele tá fazendo. Você consegue também colocar o colaborador em pausa. Tá, então vamos dizer que tem uma reunião ou algo desse tipo, o colaborador, sei lá, acabou o horário de trabalho dele, porém ele não deslogou, né? Então, para não deixar o relatório com informação errada, você pode deslogar ele, tá? E você pode tirar, colocar ele em pausa, desculpa, e você pode deslogar ele também. E se você clicar aqui, você consegue ver também quem é o colaborador, se ele tivesse uma equipe, o que ele tem acesso, o que ele atende, assim por diante. Certo. Então isso daqui para o cara de Control Desk é sensacional. Então ele consegue ter o acesso a tudo. Tá? Vamos lá. E aqui eu tenho outros, né, que eu coloquei agente teste, aí tem o teste de screen capture, você pode criar também uma visualização aqui, então você pode criar quantos tipos de colaborador, quantos tipos de relatório, de dashboard você quiser, de lista, de agente e assim por diante. Ok? Isso aqui tudo em real time, tá? Você pode acessar tanto pelas caixas, tá? Ou você pode acessar pela lateral. Tudo que tem aqui tem na lateral também, ok? Certo. Então vamos lá. Aí eu venho aqui sempre na parte de reports, relatórios. Relatórios, você tem os relatórios default. Então aqui eu tenho um agente, o relatório de detalhe de agente. Então eu tenho os agentes aqui, eu posso clicar em todos, jogar para o lado. Eu quero saber por ano, eu quero saber por mês, eu quero saber por dia. Tá, então aqui por relatório também você tem tudo. Então assim, tudo que passa pela plataforma você tem.
Tá? Então, assim, essa questão de ligação, quando o WhatsApp estiver integrado, o SMS funcionando, tudo de relatório você vai ter. Tudo que passar pelo sistema você vai conseguir medir. Isso que é bacana. Então, nenhuma informação você vai perder. Excelente. Tá? Aí o que nós fizemos, né? O nosso sistema ele é bem agradável em qual sentido? Então assim, tudo que os nossos clientes que nós já temos vão colocando como ideia, nós vamos colocando como roadmap para melhoria. E a gente vai colocando as datas de melhoria. Então assim, a gente já tinha um relatório default, porém a gente identificou que os clientes trabalham quase sempre as mesmas informações. Então a gente foi e criou o CSV Reports, que é um relatório customizado. Então a gente libera isso para todos os clientes. Então você vai ter tanto o dia a dia como o total. Então nesse relatório ele vai te trazer o quê? Ele te traz por intervalo, o relatório ele sempre atualizado de 30 em 30 minutos e ele te traz o summarizado. Então eu tenho por dia e eu tenho o consolidado do mês. Então aqui ele vai te trazer tudo, ele vai te trazer os relatórios dos grupos, o relatório da campanha, o contact history, tudo que foi contato, né? Então você consegue ter a rastreabilidade total e tudo que foi de pausa também. Então você consegue saber quantas pausas o colaborador colocou, quantas vezes ele logou no sistema. Então assim, por falta de informação, você não fica a ver navios. Então assim, tudo que passa pelo sistema tem relatório. E também existe uma outra opção, caso você queira, eu queria customizar o meu relatório, eu queria ver um relatório diferente. E eu queria fazer, né? Você pode ter acesso também ao banco de dados, onde você pode pegar a informação, replicar aí no seu banco, um exemplo, e trabalhar a informação da forma que você quiser. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Eu tenho a parte de agente. Ô Glaucio, Oi, dá uma estopadinha. Pessoal, se vocês quiserem que ele enfatize alguma coisa, um objetivo de vocês, ou até mesmo uma expectativa, tá? Podem interferir o Glaucio e pedir para que ele foque mais em alguma coisa, apresente outra coisa e assim por diante, tá bom? Fechou, beleza. Então vamos lá. Eu tenho a parte de agentes. O agente é onde você vai criar o acesso dele. Então, um exemplo, eu vou pegar aqui o meu acesso. Então, é sempre nome, sobrenome, qual que é a extensão, aquela parte básica, né? O login que vai logar, a senha, qual que é o grupo que eu faço parte. Então, você pode criar inúmeros grupos, tá? Então, você pode ter um grupo de vendas internet 10 megas, um exemplo. Um outro grupo, vendas internet 20 megas, enfim. O grupo só de receptivo e assim por diante. Você pode alocar também ele em alguma equipe, se você tiver algum supervisor, tá? O sistema ele trabalha da seguinte forma, tá? O nosso sistema ele já vem integrado ao WebRTC. Então, assim, não precisa de nenhum aplicativo para estar utilizando. Então, quando eu logo aqui, ó, você pode ver que eu já fico disponível para atender o que eu quiser, colocar em pausa e assim por diante. Porém, né, como a gente sabe que está na pandemia, todo mundo, né, quase 99% das empresas estão trabalhando de home. Né? Então, assim, em home vai funcionar, porém pode existir alguma possibilidade da internet do colaborador lá, net, claro, vivo, tá bloqueando a questão das portas de áudio, tá? Então, nesse caso, existe três possibilidades para fazer funcionar via WebRTC, né? Então, ou liga para a operadora, pede o roadmap do modem, tá? Ou coloca o modem em modo bridge e coloca o roteador, ou a gente instala o microSIP, que é um aplicativo pequeno, onde a gente coloca, que é isso daqui, esse microSIP, ele é interligado no sistema e ele vai funcionar normal, vai logar, porque ele consegue fazer a liberação de porta. Tá? Então, existem esses três casos aí. Raramente acontece, tá? É muito raro ter a questão de bloqueio de porta, mas se acontecer, a gente consegue contornar e consegue fazer o agente conseguir logar e atender normalmente, tá bom? A NET tem acontecido bastante isso. A NET, ela na verdade, ela fez um esquema lá de estar compartilhando IP público com mais de um usuário, e aí tá tendo esse tipo de problema. Então, com esse softzinho você resolve. Legal, excelente.
Isso mesmo. Então, assim, a plataforma funciona sem, mas caso aconteça, a gente tem até aqui a opção, ó. A gente ativa a opção e coloca lá o microchip, configura que vai funcionar. Tá ok? E aqui no agente você dá o acesso, o que ele quer ver. Tudo que você seta aqui, aparece aqui para o agente. Tá? Então, assim, aqui eu estou acessando o agente de informação, o meu skill, a minha quill, e de telefone a mesma coisa. Ah, mas o cara atende chat. Podia clicar no chat, podia clicar no social media. Beleza, vou sair e vou logar de novo, já vai aparecer para mim lá. Então, tudo que você altera para o colaborador ter acesso vai aparecer aqui, ó. Apareceu as caixinhas. Então, o usuário você cria aqui, então é muito simples, tá? Criação de usuário. Aí eu tenho os grupos, né? Então você pode criar grupos de atendimento. Então eu tenho um grupo receptivo, um ativo, tem um grupo de ouvidoria, um grupo de reclamação e assim por diante. Então a criação também tranquilo. Nome do grupo, qual que é a quill, aqui underline enel, sempre padrão. E aqui também você consegue, aqui embaixo do lado esquerdo, o que ele pode atender. Isso é legal. Então, assim, o cara ele pode ser blended. Então, assim, pensa que o cara ele é de vendas, porém ele tem um treinamento para falar sobre reclamação, ele tem tudo, mas ele não é um especialista de reclamação. Mas só que aí entra naquilo, Igor, que você falou, eu tô perdendo atendimento, o cara não consegue falar. Você consegue colocar todos os agentes para trabalhar, atendendo tudo, porém você pode dar prioridades para cada operador. Tá, entendi. Então, assim, um operador, um exemplo, eu sou bom em vendas, mas eu atendo reclamação. Então, assim, toda ligação de venda vai vir para mim. Porém, se eu não estiver atendendo e cair uma reclamação, e todo mundo que tiver logado em reclamação tiver ocupado, vem para mim. Entendi. Então você consegue fazer toda, como se fosse uma URA, vamos dizer assim, de roteamento. Então você consegue fazer todo esse roteamento. Isso é excelente. Uma outra coisa que você pode também setar para esse cara qual que é a quantidade de atendimento que ele pode fazer. Então, assim, ó, vamos falar que você atendesse Twitter. Então, assim, ó, de Twitter ele pode atender 2, Facebook 1, e-mail 1, SMS 1, WhatsApp 2. Então, assim, você limita ele também. Então, você não dá sobrecarga para ele. Então, pensa assim, o cara aparecer 10 WhatsApp de uma vez para o cara atender, ele não vai conseguir. Isso, exatamente. Então aqui você consegue limitar. Então assim, ó, nesse grupo aqui, ó, esse grupo só pode atender 2 WhatsApp, 1 SMS. E-mail, esse cara aqui não pode atender nada, que é mais difícil. Um exemplo, Facebook, 3, 4 e assim por diante. Então você limita o tanto que ele pode, a capacidade de que ele pode atender, tá? Isso aqui hoje é meio sem freio. Imagino. Então aqui, cara, é bacana, você limita aqui ele, porém ele pode atender tudo, mas conforme a capacidade dele também. Às vezes é por isso também, né, Igor, que acaba tendo não sei a palavra certa, mas acaba tendo uma discrepância, né, de atendimento. Exato. Às vezes você tem um fluxo muito alto, mas não consegue ter controle desse fluxo, né? Então acaba realmente transbordando, né? O copo acaba se transbordando e você não consegue ter um controle total. Isso dentro da plataforma funciona bem, tá? Dentro dos pré-requisitos, obviamente, e também dentro do fluxo de atendimento. Então, o pessoal que não consegue vai entrar numa fila de espera, vai ter lá o seu time de aguarde, né? Então, realmente, isso daí vai te ajudar bastante nessa sua empreitada aí. Fechou, show. Ó, uma outra coisa bacana também, vamos dizer que você esteja em ligação, né? Então, assim, ele terminou a ligação, ele tabulou a ligação. Você trabalha com tabulação hoje? Não. Tá. Então, isso é legal. Então, assim, aqui na parte de agente, quando você recebe uma ligação, né? Então, aqui, automaticamente, você vai ter um workflow de tabulação. Então, vamos dizer assim, a gente vai desenhar junto esse workflow. Então, assim, é venda, ele veio por qual caminho? Tudo aquilo que você necessita de informação vai popar aqui, então fica mais fácil e melhor para você ter o controle das informações. Então, você vai ter lá uma tabulação de vendas, recusada, reclamação e assim por diante, e você consegue puxar isso tudo no relatório depois, né? Então, na parte de voz, então, assim, a ligação veio. Eu atendi, eu tabulei, deixei tudo certinho,
e terminei a ligação. O que acontece hoje nos call centers, né? 99%. O colaborador, ele segura a tela, segura a chamada lá, fica indisponível. Isso. Aqui o sistema não, você tem uma opção do quê? Ó, depois de 30 segundos, ele volta para disponível. Entendi. Você pode colocar 15, você pode colocar 20, aí você coloca o tempo que você quiser. Então, assim, você vai colocar 30 segundos para o cara tabular. Se ele não tabular, ele volta para disponível. Porém, também, mas aí eu vou perder a tabulação? Não, a gente pode criar, depois mostrar lá para ele, ó, isso aqui você não tabulou, você precisa tabular depois. Tem essa opção também, ou você também pode segurar a tela até o cara tabular a ligação. Aí é mais questão de estratégia. Porém, a ligação ela pode voltar. Tá? Você pode colocar o cara para disponível sem mesmo ele querer. Então isso é bacana que o cara não segura a tela. Isso tanto para voz como para chat também, tá? Show, isso é importantíssimo, isso aí, cara. Show. Isso ajuda bastante, porque a gente identifica, né, com muitos clientes, eles falam, pô, mas por que o meu número de pausa tá enorme? Aí eu falo, não, mas peraí, aí quando a gente vai ver a pausa, essa pausa aqui, o wrap, que é a pausa pós-atendimento. Então, assim, o cara fica 10 minutos no pós-atendimento aí de cada ligação. Então, é 10 minutos perdidos de trabalho. E como é receptivo, o cara ele tem que estar disponível para atender. Porque senão a fila aumenta, te dá abandono, aí fica ruim para ti depois. Essa URL, tá? É a URL que a gente, depois, quando a gente monta a tabulação, é a URL que a gente associa na lista, né? Ou até mesmo na ligação receptiva. Aonde eu vou puxar a tabulação? Então, ligação manual tem uma tabulação, ligação receptiva tem uma outra tabulação e a ativa tem outra tabulação. Um exemplo. Então, você pode criar a tabulação da forma que você quiser. Aqui você consegue também configurar o seu tronco de telefonia, tá? Então, aqui você configura qual que é o tronco e assim por diante. E no grupo também você já pode colocar as permissões. Então, assim, eu posso colocar que vai usar pelo softphone, pelo aplicativo, o microchip, esse daqui. Não, todo mundo vai usar via WebRTC. Porém, pode acontecer o seguinte, tá? Um exemplo, 90% de todo mundo consegue usar via WebRTC. Então, você vai deixar via WebRTC. Ah, mas o Glaucio não consegue. Então, você vai lá no agente e tira esse flag aqui. Ou coloca o flag para ele utilizar via microchip. Entendi. Tá? Aqui são as configurações dos agentes. Ah, eu quero tirar o Glaucio da Enel, ou a Catarine, quero colocar ela na Enel X. Então, você vem aqui, na hora que você colocar... Ó, tem aqui, cadê? No grupo. Ups. Então, você pode pegar as pessoas que estão em outros grupos e colocar ele para um grupo que você quer. Ah, quero que ele vá para a Enel X e assim por diante. Então, aqui você faz toda a tratativa. Aqui no softphone, é a configuração também do prefixo. Então, assim, tem operadora que trabalha com 55, tem operadora que trabalha com tech prefix. Então, para a gente matar essa informação na hora que o cara vai digitar, que nem um exemplo, a GTW, né? Essa telefonia, ela utiliza o 55. Então, já coloca aqui. Então, quando o cara for discar, ele disca só o DDD e o telefone. Não precisa ficar se matando para discar o 55. Show. Essas opções aqui são as opções que vai aparecer para o colaborador aqui. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou ligar. Ligar para o meu número. Vou mudar aqui. Agora foi. Ó, vou te dar um exemplo. Nesse cliente, a gente tem uma tabulação manual. Então você vê o que está chamando a discagem e o cliente pediu essa tabulação aqui. Ele quer saber se tem alguma lista, o nome do cliente, o CPF, o número que foi discado. Certo. Então, e aqui eu posso fazer o seguinte. Deixa eu atender. Aqui. Então aqui, ó, na hora que ele está discando, você pode tabular da forma que você quiser. Tá, ele vai aparecer aqui, ó, por onde veio, qual é o caminho. Se tivesse alguma fila, ele apareceria aqui para você também. Tá? Então, assim, é uma coisa bem tranquila de acessar, tá? Show. Deixa eu tabular aqui. Aqui, Glaucio. Teste. Ele pediu o CPF, tem que ter. Então, você viu aqui uma outra coisa que eu digitei, eu fui colocar teste no número de CPF, ele não aceitou. Por quê? Porque a gente colocou dentro do sistema o quê? Que ele tem que ter a informação do CPF com todos os dígitos, tá?
Certo. Então isso é bacana. Então, o porquê o cliente ele fez isso, tá? Colocar uma ligação manual. Porque é o seguinte, muitas vezes você liga para o cara e você não tem o dado dele. Concorda? Então, se você não tem o dado, você popa uma tabulação, coloca os dados que precisa e isso torna um mailing para você. Vamos dizer que você fosse fazer vendas ativas. Né? Então, se for um cliente que não está na base, você consegue tornar ele para a sua base. Aí essa parte aqui de grupo de agentes é bem tranquila também, tá? É sempre o mesmo padrão, então isso aqui é o que vai aparecer lá para o colaborador quando ele atende, então ele pode discar, ele pode transferir a ligação. Aqui você dá as opções se você quer que faça a gravação de tela ou não. Aí aqui toda a parte de segurança, né, que a gente tem. E a segurança também de informações. Quem pode ter acesso às listas que você subir, campanha e assim por diante. Tá bom? Dúvidas? Não, por enquanto tudo tranquilo. Tranquilo? Ó, uma outra coisa que você pode fazer, você pode criar skills. O que é um skill? Então, assim, se você tem 100 funcionários, você pode colocar todo mundo para atender tudo, porém você diferencia ele no skill. Então, assim, eu tenho treinamento de todo o produto, tanto como eu falei, cobrança, venda, reclamação, reclame aqui, um exemplo, e eu posso colocar aqui um exemplo, ó, reclame aqui. Ô, Glaucio, deixa eu só dar uma paradinha. Ô, Igor, como você enfatizou o Reclame Aqui, é bom ter colocado também, existe a possibilidade de nós fazermos a integração com o Reclame Aqui também, tá? Então, Legal. Isso é bom. dependendo como for, se o seu status no Reclame Aqui é importante, tá? E você gostaria de ter esse nível de atendimento mais assertivo, a gente consegue fazer a integração com o Reclame Aqui para que você consiga ter isso dentro do nosso sistema também, tá? Excelente, isso é muito importante para a gente, cara. Isso aí Tá. principal. A gente não tem a integração feita ainda, não tem nenhum cliente utilizando isso, porém a gente já deixou isso como como é que eu posso falar, uma argumentação de vendas, porque a gente sabe que uma hora um cliente vai pedir. Vai Tá? pedir, Então, legal. tem essa ciência sobre isso, tá? Sim, isso já está em roadmap, tá? Porque é o seguinte, como agora tudo é novo, né? Então, quando a maioria do pessoal reclamava, ele ia mais presencial. Tinha a força da internet, mas ia no presencial. Agora o presencial não existe mais, então todo mundo vai para a internet. Né? Então isso já está dentro do nosso roadmap, né? O pessoal sempre vai trabalhando ali, pô, como a gente pode configurar e tal, mas como nenhum cliente pediu, então assim, ele fica ali, o pessoal fazendo só testes, né? Mas, pô, eu queria ter. Tá, então, como o Israel falou, a integração é possível também. Legal. Aí o bacana voltando aqui nos skills. Então, assim, pô, eu criei um skill. Então, aqui, ó, Facebook e o Reclame Aqui. Lá no agente, você pode dar essa observação para ele, ó. Ó, Facebook, eu domino bem, então vou colocar 100%. O Reclame Aqui, cara, eu tive o treinamento, mas eu não sou tão bom, mas posso colocar 50%. O que isso vai diferenciar na hora do atendimento, tá? A mesma coisa que eu falei, você vai colocar todo mundo para atender, o que for de Facebook, vai sempre para quem tiver maior porcentagem. Porém, se Facebook tá tudo tranquilo no Facebook, o Reclame Aqui tá bombando, por que eu vou deixar o Glaucio parado? Isso, eu vou deixar o Glaucio fazer o nível 1, pelo menos, depois ele faz, eu faço uma moto. Oi? Alô? Glaucio? Oi, tô aqui. Tá, eu acho que não era com você. Pessoal, vocês estão aí ainda? Tô aqui. Ah, então tá jóia. Não, beleza, vamos lá. Então aqui, Igor, o bacana você vai dar mais, você vai conseguir deixar todo mundo a par de tudo e você consegue trabalhar melhor. Então assim, se eu não sou tão bom assim, eu não sou especialista em Reclame Aqui, porém eu não vou deixar aquele cara sem atendimento. Então você vai criar depois ali uma parte de qualidade de como vai atender esse cara, porém toda vez que o Facebook estiver tranquilo, o cara que está no Facebook ele pode atender também o Reclame Aqui. Então, isso você coloca a sua equipe total para atender. Então, a perda aí de contato aí, você acaba diminuindo. Show. Beleza? Então, o skill você pode criar
com a quantidade de skill que você quiser, dependendo aí da sua estratégia, tá? Aí tem a questão de pausa sempre padrão, então você pode colocar as pausas que você desejar, né? O call center sempre, né, quando trabalha de 6 horas e 20, é sempre pausa 10, pausa 20, pausa 10, então você pode colocar aqui um exemplo, pausa 1 de 10, pausa 2 de 20, pausa 3 de 10, um exemplo, banheiro e assim por diante, tá? Sim. E tudo que você coloca aqui, tá, aparece para o colaborador aqui. São todas as pausas que você vai dar acesso para ele, tá? Aí tem os times, então aqui é a criação do time, do supervisor, então aqui pô, eu criei o Luiz e tal, já criei o grupo, né, de atendimento, então assim, ele é do grupo da Enel, um exemplo, vou criar aqui ele é da equipe do Vitor, tem alguém já aqui? Não tem, então aqui você pode criar um novo também, então assim, são todos esses colaboradores não tem nenhum supervisor, né? Então você cria um novo aqui, acabou. Isso é legal para relatório. Você tem bastante supervisor, bastante líder? Não, hoje a operação é pequena, né? Mas aí futuramente a gente provavelmente vai ter que colocar mais pessoas. Não, bacana. Isso aqui é mais para diferenciar mesmo a questão de equipe, né? Isso mais para venda, né? Quando o cara tem vendas, tem 2, 3, 4 equipes, qual que a equipe tá vendendo mais e assim por diante, tá? Então aqui você consegue ter. Aqui a gente tem a parte de URAs, tá? Então, assim, você pode criar uma URA de telefonia, tá? Então, assim, você vai ter um número, então dentro do número de telefonia, você pode... Foi mais ou menos aquilo que você fez com o WhatsApp, você pode fazer no telefone, tá? Certo. Eu não... Que nem ele pede uma segunda via de fatura, então você pode colocar dentro da URA, a gente vai ver onde busca essa informação, pô, tá dentro de um banco de dados, tá dentro de um site, tá dentro de... Enfim. Então aqui você pode criar o script que você quiser, tá? Na telefonia, tá? Na opção, pode colocar a opção 1, 2, 3, 4 cobrança, você pode colocar todo mundo para atender tudo, aí tem a questão dos skills, se você quiser apartado, você faz também apartado, se você quiser mandar depois do atendimento, mandar uma questão de qualidade, diz que se meu atendimento foi bom ou não, então aqui você pode fazer. Né, isso fica aberto para o cliente, se o cliente ele tiver o conhecimento de criar os scripts, você pode fazer, porém, se tiver alguma coisa complexa, você passa para a gente configura para você da forma que você deseja. Ô Glaucio, Oi. Essa parte aí, você consegue fazer 2 bloquinhos só para ele ver a facilidade que é? Consigo. Só para ele ver 2 bloquinhos, só para ele entender como é simples, porque como ele falou que ele já chegou a implantar Asterisk, parece que tem um Isabel funcionando já também, então só para ele ter uma noção de como que essa nossa parte aí funciona. Uhum. Então aqui, é tudo por caixa, tá, Igor? Então assim, na hora que você clica na caixa, então aqui, vamos falar que fosse o telefone, né? Então, pô, vou trazer ele pelo ANI, broadcast e assim por diante, da forma que a operadora traz, né? Cada operadora traz de uma forma. Então aqui você pode interligar. Então, pô, um exemplo, você vai criar uma outra caixa. Então, assim, tudo é por caixa, tá? Então, pô, você solta, arrasta, clica. Então aqui, pô, eu queria um parâmetro menor do que isso ou menor que aquilo. Então aqui você também pode já colocar também um exemplo, ó, se cair um atendimento de vendas, eu quero que todo mundo que for maior que 90 atenda vendas. Então, assim, aí isso é bacana por causa do skill lá, tá? Então, isso aqui é tudo configurável, então tudo por caixinha e uma coisa interliga na outra, tá? Bem tranquilo. Aqui tem uma do cliente que ele fez para chat. Então, assim, eu deixo essa aqui que eu acho que é bacana. O que acontece nesse cliente, tá? Ele tem uma landing page. Então, assim, ele tem um promocional lá. Então, na hora que o cara clica, ele passa por N coisas. Então, assim, ele pode ir tanto para um atendimento de chat, WhatsApp, um exemplo, ou ele pode receber uma ligação, tá? Então, aqui, ele recebe uma mensagem, o nosso horário de atendimento é via chat das 9 às 19h30, de segunda a sexta, tal. Termina, ou se não, ó, bem-vindo ao atendimento, e assim por diante. Então, isso aqui é através de uma landing page. Então, assim, é uma coisa... Oi? Entendi o que você está falando. Entendi a jogada.
Beleza? Então, assim, aqui você pode criar por landing page, você pode criar através do... Vamos falar que você tem um site, o cara clicar ali no chat, a gente pode configurar também toda a parte da Aura para onde você quer enviar, se você quer enviar ele direto para o chat, se ele quer receber uma ligação e assim por diante. Então, aqui também tem a parte da criação. Essa área aí eu controlo mais a parte de telefonia ou não? Ou eu consigo envolver tudo aí? Aqui tem um que é só telefonia, que é um inbound calls. Depois eu tenho um inbound chats. Ah, entendi, separado, entendi, legal. Separado, né? Então aqui você consegue fazer da forma que você quiser. Aqui você pode... Eu sempre falo assim, né? Que URA é... Quando é uma URA básica, ok. Mas quando tem umas complexas, é que você pode ir brincando. Aí você vai fazendo um teste. Pô, sentiu dúvida? Liga pra gente, a gente dá um auxílio aí pra fazer as configurações pra ti. Habilita o menos 1 ali, ô Glaucio, só para ele ver o contexto do tamanho até onde ele pode chegar ali nas lupinhas, por favor. Isso? Aí, isso. Ah, beleza, para ver a URA toda. Isso, para ver aonde consegue gerar a complexidade, para você entender aonde está sendo realmente a sua ramificação da URA, né? Então, entendi. Você consegue manusear bem legal dentro da própria ferramenta. Né? Então, a facilidade de configurar, de ajustar e etc. é muito fácil, tá? Obviamente para quem tem expertise, né? Sim. Quando é uma URA básica, né? Então, assim, no máximo é sempre 5, 6 caixas no máximo. Essa aqui eu ainda considero como básica, porque é só uma landing page básica. A gente tem URAs que são enormes, né? O cara tem 20 opções, consulta banco de dados e assim por diante. Mas, na dúvida, falem com a gente auxilia também a configuração. Mas isso fica para vocês, se vocês quiserem, vocês podem fazer, tá? Na URA também, se você tiver alguma coisa de voz, então vamos, né, você quer subir as informações, disque 1, disque 2, ou você quer colocar uma música, assim por diante, também vocês têm a facilidade de vocês mesmos colocarem, tá? Então a gente passa as informações para vocês, quais são o padrão para subir no sistema, e vocês podem subir também sem problema nenhum, para estar alocando dentro da URA que você quiser. Aqui também você tem a opção de customizar o chat. Então, assim, vamos dizer que o cliente entrou, então você quer customizar. O que é customizar? Seja bem-vindo, Glaucio, à empresa XYZ. Qual o produto que você deseja? Então, você pode colocar as opções. Então, dele. Não ficar perguntando e assim por diante. Então também há essa possibilidade aqui para você. Dúvidas, gente? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí a gente entra numa parte que é a parte que eu acho que vai ajudar você bastante, Igor e Périx. Então, assim, a gente tem a parte de telefonia, que é o outbound. São as campanhas. Então, aqui você pode criar várias campanhas. Então, você pode criar um exemplo. Campanha não atendidos. Então, assim, o cara ficou lá, abandonou. Então, você vai pegar tudo aquilo do sistema, vai colocar na planilha, sobe dentro do sistema para o discador discar para você. Tá? Então, você pode colocar aqui, ou se não, uma vendas. Tá? Então, aqui ele vai te mostrar qual que é o nome da campanha, o número de portas. Então, assim, aqui é o número de troncos, né? De telefonia, qual que é o operador e o tronco que você está discando. Né? Então, assim, você pode ter 1, 2, 3, 4, 6 operadoras configuradas e você disca pela que você quiser. Então, assim, aqui é bem fácil de você selecionar. Tá? Então, você vem aqui, clicou, mudou, acabou. Aqui são as listas, então você pode subir quantas listas você desejar, tá? E a lista da forma que você quer. Então, assim, a gente sempre sobe a lista conforme for o que vai popar na tela do colaborador. Tá? Então, assim, nome, CPF, RG, vamos dizer, margem, ou até mesmo o cliente selecionou em algum campo lá que ele queria internet de 10 megas. Então, isso sobe tudo para o colaborador. Então, na hora que discou, o cliente atendeu, vai aparecer aqui para ele. Oi? Entendi. Isso, aí aparece. Né? Isso mesmo. Tudo que você quiser aqui aparece para ele. Diga. Existe alguma forma de, por exemplo, fazer o reconhecimento do
cadeira da ligação, se for algum cliente já vigente, buscando isso dentro do banco de dados? Sim, existe essa possibilidade. Então, assim, vamos se dizer aqui, ó. Cadê? Aqui, todas as listas que você sobe, todas, a gente sempre fala, nunca delete, sempre desativa só. A gente aqui nessa aqui, ó, tá aqui sabendo que tá meio apagado, porque ela não, aqui é Humberto, ela não tá ativada. Tudo fica no banco de dados. Então vamos te dizer que, pô, Glaucio, ó, a pessoa que quando eu ligo, muitas vezes, ou quando eu recebo, cara, se eu já tiver esse número na minha base, eu não consigo trazer a informação? Consegue. A gente cruza as informações e ele traz ele, pô, fala assim, ó, esse cliente aqui, mas também você pode trazer o histórico. Então, assim, no relatório também. Tipo, ó, esse cara aqui ligou 5 vezes, 7 vezes, enfim, dá para fazer isso também. Tá, isso aí não é difícil. Então a lista você sobe, a gente sempre. Aí você vai falar assim: ó, eu quero ter, é igual está aqui, ó. Eu quero ter o nome do cliente. Aí a gente sempre manda o código da ocorrência. Às vezes você quer como se fosse um protocolo. Eu quero ter CPF, eu quero ter a observação, eu quero ter o telefone, e-mail. Ó, data de descrição, eu não quero. Data, código de controle, eu também não quero. Eu quero, sei lá, qual o plano que ele deseja. Então isso aqui é tudo customizado. Aqui, ó, ele tem um workflow também, ó. É o decisor? Sim. Pode ver que ele abriu. Não é o decisor. Ó, encerrar atendimento. Você pode criar um workflow também. Isso ajuda o colaborador também ali. Às vezes ele tá perdido e falou, cara, mas esse cara falou isso, o que eu falo? Tal. Não, você cria um workflow, sim, não, sim, não, sim, não. E o sistema vai falar assim, ó, esse cara não dá para vender, esse cara dá para vender. Ou esse cara tá morno, ou esse cara, enfim, você consegue fazer um workflow bacana aqui para você finalizar a ligação. Aqui também, ó, aqui o cliente solicitou na lista de descagem, ó, eu liguei, eu só coloquei meu CPF e meu nome. Mas se você quiser o telefone, aqui, o segundo, endereço, o que você quiser. Então você alimenta isso depois para virar uma base de dados para você. Legal. Registro de finalização. Então você vai ter agendamento, você pode ter fora de target. Então assim, aqui vai ser tabulação fechada e aberta. O que é a tabulação fechada? O cliente ele não quer. Ele não quer, não vou ligar mais para esse cara. Então vai ter lá, recusou oferta e eu não faço mais o discador ligar para esse cara, tá? Ou, pô, vou agendar esse cara. Quando você agenda, ele te abre aqui as opções, ó. Agendado, solicitado pelo cliente, por terceiro, tipo, cliente. Eu tenho a opção também, isso é muito bacana. Não sei se você tem essa opção aí hoje. Você pode fazer um agendamento para você, então pessoal, e eu coloco o horário, então o colaborador tem que estar online naquele momento, né? Tem que estar disponível no sistema para discar, ou você pode mandar para a campanha. Então você não perde a ligação. Então, assim, ele vai mandar para a campanha. Então, mesmo que eu tenha atendido, se eu estiver ocupado, ele vai mandar para você, um exemplo. E isso é bacana pra caramba, porque você também não perde a ligação. Porém, tem que tomar cuidado nisso, né, na questão de vendas, porque é vendas, né, então o cara vai querer colocar tudo pessoal. Então, monitorar lá para ver se o cara tá fazendo o agendamento correto, para não ficar agendamento aí inútil, vamos dizer assim, tá? Então aqui você consegue colocar, aí aqui você consegue a lista de blacklist. Você trabalha com isso hoje? Ou não? Eu já nem tenho isso, mas isso daí é extremamente bom isso aí, cara. Tá, a gente tem a blacklist, tá? Então você pode subir uma lista de blacklist, tá? Se for muito grande a lista, você manda pra gente, a gente sobe via banco. Se não, eu vou te mostrar a opção que é aqui, ó, blacklist. Então você vem aqui, um exemplo aqui, né, que ela colocou o nome da pessoa, Luan Brito, tal, e o telefone. Não precisa colocar um nome, tá? Coloca telefone aqui, tudo que for igual a esse telefone, não disca. Então, legal. Isso é legal porque você evita ficar ligando, né, tem a questão do Procon, enfim. Exatamente. Você evita isso, então você consegue não discar para esse cara. Colocou na blacklist, pô, Glaucio, mas eu subi esse telefone numa lista. Ele não disca. Tá? Antes de discar, ele valida, peraí, na blacklist tem esse número, ele não disca. Pode estar lá, ele não vai discar. O que a gente sempre faz ou manda toda a blacklist, ou tenta fazer antes de subir, fazer a limpeza, né, da lista, né, que a gente fala.
uma higienização da lista e tentar subir só os números corretos. Mas se não for possível, manda uma lista de blacklist e a gente sobe no sistema. Aí tem a questão da hora, né, que você seta a hora que vai funcionar a tua empresa, a tua campanha, tá? Então, das 9 às 21, sábado e domingo também funciona. Se sábado não funcionasse, você pode fechar o tempo aqui também, sem problema nenhum. Aí entra uma coisa que é legal também. Na parte de modo, aí aqui você escolhe como que você quer que disque, né? A agressividade da sua lista. Isso para a lista outbound, tá? Tudo que você vai discar. Então, eu quero que disque no preditivo, no progressivo, no preview. Eu quero aumentar a velocidade do discador, eu quero que ele disque mais, então você aumenta aqui no target. Eu posso abandonar um pouco mais, porque como é uma ligação ativa, então eu preciso chegar nesse cliente mais rápido, um exemplo, então você sempre aumenta o target, aumenta um pouquinho o abandono aqui. Ligação outbound também, você consegue colocar a parte para identificar a caixa postal, isso é legal também, então evita bastante, né, isso, a questão de telefonia, valor, né, então pensa, porque colaborador é fogo, ele ouve a caixa postal, de vez ele desligar, ele fica lá, 5, 6, 7, imagina, sem fazendo isso, sua conta vem estourando, né, aí... ferra tudo. Então, assim, o sistema a gente já coloca a opção de detectar a caixa postal na hora que ele ouve, ele já diz que então sempre está setado a caixa postal também. A gente também tem você consegue configurar dependendo da telefonia. Um exemplo, tem operadora que para uma chamada ser do começo ao fim, até 45 segundos de ring, né? Ou tem operadora que é 30. Então aqui você também consegue manusear isso também para cada tronco de telefonia que você utiliza, se você utilizar mais de uma operadora. Então aqui fica tudo na sua mão. Tá? E a parte de segurança, quem que pode ver essa campanha? Então, como eu falei, você pode ter 10 supervisores ou 5 pessoas, 2, 3, trabalham na mesma empresa, mas só que assim, uma vende a internet de 10 megas, a outra vende 20, a outra vende 30. Porém, você quer que ninguém veja o resultado de ninguém. Você não quer que ninguém veja a tela de ninguém. Então aqui você pode apartar. Então na hora que o cara logar com o login dele, ele só vai ver aquilo que é dele. Apesar de estar na mesma tela, ele só vê aquilo que é dele. E isso é legal também, que você evita o cara ficar ali caçando, olhando, mas deixa eu ver como está o outro. Então você pode fazer isso também, caso deseje. Tranquilo até aí? Beleza? Beleza. Aí a lista, quando você sobe a lista, tá? Então você pode subir a lista, vai colocar o nome da lista lá, da forma que você achar melhor, né? Faixa de 41 a 100, isso aqui, quando é faixa é sempre cobrança, né? Então, aqui, né, que ele subiu como faro virgens, então números que são 100% aí que não foram ligados. Então aqui você pode colocar o tratamento, né? Então o que é o tratamento? Tratamento é aquilo assim, um exemplo. Você discou, pode dar abandono, pode dar caixa postal, pode dar congestionado e pode dar não atende. Aqui você pode setar como se for colocar uma automatização. Então, se eu liguei para o número X, deu caixa postal, você pode falar assim, eu quero ligar para esse cara daqui 30 minutos. Então, você seta essa ordem aqui, quando aí você seta na lista, então, disquei, deu caixa postal, daqui 30 minutos eu ligo para esse cara de novo. E você também pode colocar quantas tentativas você quer também. Então isso é bem bacana. Então aqui, ó, ele tá, call result, toda ligação que for abandonada, são 3 tentativas no intervalo de 15 minutos. Então isso é legal para você na questão de... aqui onde você diferencia as ligações chatas, vamos dizer assim, né? Então aqui você pode aumentar, você não precisa ficar ligando para o cara 5 minutos. Né? Então você pode aumentar aqui 15 minutos, você pode colocar um incremento de mais 5, caso possível. Então aí depende muito da sua estratégia, tá? Sim. Mas aqui você pode fazer toda a questão de tratativa e isso deixa no automático. O legal é o seguinte, se você subir uma lista de 10 mil, você não precisa esperar ela acabar. Você colocando no tratamento, tudo aquilo que for barrado no discador, o discador vai discar conforme a regra que você colocar aqui. E as tentativas. Então isso é legal, você não precisa ficar ali toda hora mexendo na lista e assim por diante. O discador faz tudo sozinho. Uma outra coisa também que você pode fazer filtros.
Então, assim, quando você sobe uma lista, tá? Uma lista você pode subir ela com quantos números você quiser. Então você pode discar ela tanto no vertical como no horizontal. Mas, porém. Alô? Deixa eu vir, pode falar. Ah, tá, beleza. Então, assim, você pode discar no horizontal, no vertical, porém você pode colocar algumas regras. Então, assim, eu quero discar primeiro, aí são algumas queries, tá? Que você pode desenvolver caso, se você tiver expertise para fazer, se não, você pode solicitar para a gente desenvolver para você. Então, assim, eu quero, de celular, eu quero ligar primeiro para o telefone 11. Então, você pode colocar isso aqui. Então, na hora que subir a lista, você pode ter 10 números num contato só. Ele vai ligar sempre primeiro para o DDD 11. Final de semana, não quero que ligue para tal número. O que, que acontece aqui? Muitas vezes você atende Brasil todo e tem cidade que você não pode ligar de final de semana, de sábado. Somente de sábado. Domingo não pode mesmo, mas de sábado. Então, você pode, de vez você, puta, mas eu subi a lista, e agora? A gente cria aqui para rodar, então vai ligar para aquele DDD. Então você não precisa tirar a lista ou subir uma lista nova. Então você tem essa facilidade também. Tá? Então existem vários tipos de query, que nem você pode discar inverso. Tá? De vez você discar do primeiro para o último, você pode discar do último para o primeiro. Né? Então, e você consegue fazer discagem, tá? Aí a blacklist que eu informei, então aqui você pode subir também manual, às vezes você tá ali com 10 números, 5 números, você coloca aqui rapidinho, dá um adicionar, um submit, acabou. Ele vai acatar. Parte de qualidade, você pode criar formulários de qualidade, caso você queira. Então, isso aqui é mais para qualidade de atendimento. Se você tiver alguma pessoa de qualidade para saber, pô, será que o cara tabulou certo ou não? Assim, ele tinha que ter falado isso, ter falado aquilo, ter argumentado dessa forma, você pode criar aqui também. Tá? A parte de gravação, então, assim, toda ligação, todo chat é gravado. Tá? Mas, pô, vou ter o SMS, vou ter o WhatsApp, tudo é rastreado. Tá? Então, assim, ligação, você tem tudo aqui. Então, você seleciona a data que você quer, o horário, ou se não, através do número mesmo, que se você quiser buscar, ou através do grupo, ou através do agente, e assim por diante. Tá? Então, você busca a ligação, baixa a ligação. Então, vou dar um exemplo, deixa eu ver se eles trabalharam ontem. Submit. Eles não trabalharam ontem. Não vou ter nenhuma ligação aqui. Não tem. Mas assim, você clicou aqui, aparece todas as ligações que foram feitas no dia ou no período que você quer, e você pode baixar a ligação aqui para ouvir. Tá? Lembrando também que tudo que está gravado, também se o cara estiver ali em real time, você consegue ver em real time o que o cara está falando. O chat é a mesma coisa. Tudo que foi digitado, terminou lá, vai aparecer aqui também. Tudo é gravado. Tá? Show. Aí aqui são os formulários que você poderia criar, um para outbound, um inbound, um manual, tá? São alguns formulários que você pode fazer, tá? Também fica a caráter de vocês, porque eu queria fazer um formulário, queria deixar aqui para a parte de qualidade, você pode fazer também, não tem problema. Mas, assim, o pessoal quase não usa o formulário aqui dentro do sistema, porque quando a parte de qualidade que houve já tem os próprios formulários. Então, eles já acabam ouvindo a ligação e já preenchendo o próprio formulário. O usuário, para quem vai acessar a parte administrativa do sistema, então todo mundo, e você pode dar acesso às campanhas, às tenants, se você tivesse mais de alguma tenant aqui. Então, aqui onde o cara pode acessar, o tempo que você quer que expire, e assim por diante, toda a parte de senhas. Aqui são os acessos administrativos, então você pode criar um de TI, um ADM, um de planejamento. Então aqui tudo que tem no sistema, o que o cara pode ver. Então ele pode ver Facebook. Tá aqui. Então ele pode ver tudo, ele pode só ver, ele pode editar, ele pode adicionar e ele pode deletar. Aí aqui é uma dica. Deletar, cara, o máximo, quem pode ter esse deletar é o administrador master. Não coloque deletar para supervisor, para planejamento, porque se eles deletam uma planilha, uma lista do sistema, cara, você até aquele momento você tem um histórico. Se tiver alguma coisa de scan que já esteja na memória, você não vai ter mais esse histórico porque a gente não tem mais dentro do banco.
Então por isso que a gente sempre fala, não delete nada, só desativa. Então, aí a parte de blacklist, memória, a parte de usuários, a parte de criação aí da parte ADM, e nós temos aqui uma parte que é auditoria, né? Então, o que é auditoria? Você alguém fez alguma coisa no sistema, vou colocar aqui o Guilherme Leão. Então, assim, colocar todos os eventos. O que é isso? Pô, alguém parou a lista. Alguém, não vai mostrar aqui porque ele não fez nada, mas assim, alguém parou a lista, alguém logou no sistema, alguém deletou algo, a gente tem a parte de auditoria, então você consegue pegar o login de quem fez. Excelente. Então isso aqui é bacana também para você falar assim, não, mas espera aí, o fulano tem 5 acessos, todo mundo, então quem fez? Aqui ele vai te mostrar quem fez. Então assim, aqui a parte do overview da parte administrativa tranquilo, dúvidas na parte administrativa? Não, é aparentemente tranquilo. Beleza. Aí depois aqui tem as integrações, aí eu tenho a parte do social dispositivo, Twitter, Facebook, WhatsApp, e-mail, SMS. Então, assim, toda essa parte aqui já está funcionando, tá? Então, assim, um exemplo, o WhatsApp, o que eu preciso? Do broker e da senha. O Amazon também, dos dados da Amazon. Facebook, tem a questão do login, senha. Então, assim, são coisas básicas que só colocar aqui vai funcionar. SMS, a mesma coisa, do broker. Né, colocou o broker aqui para funcionar, então aqui, adicionar SMS, um exemplo, vai me pedir os dados. Coloquei aqui, autenticou, vai funcionar, ponto. Acabou, excelente. Então depois a gente só vai lá e coloca a parte de tabulação, se tiver uma tabulação, algo desse tipo, tranquilo. Tá? Dúvidas, Igor, Péricles? Algo que eu não abordei, que você fala assim, putz, será que tem isso, não tem? Cara, eu acho que isso daí vai resolver nosso problema mesmo, cara. A expectativa é essa. Bom, eu acho que o Glaucio ele conseguiu colocar aí bem colocado, foi bem objetivo, né? Ele conseguiu aí, porque normalmente falar de todos os tópicos com muitos detalhes acaba sendo maçante, né? Mas ele conseguiu aí ser bastante objetivo em todos os tópicos principais, vamos assim dizer, né? Essa aparentemente é a nossa ferramenta, tá? Então a gente consegue aí realmente fazer um bom trabalho com ela e conseguimos customizá-la de acordo com a necessidade de vocês, tá? Então, basicamente é isso. Essa parte aí que o Glaucio está mostrando é a parte do agente, né? Mas eu acho que não tem nem muita necessidade, né, Glaucio, de a gente... não, só vou dar um overview rápido, só para eles entenderem o que vai aparecer para o colaborador. Né? Porque como ele falou que tem a parte do WhatsApp, aí ele tem que depois ir lá no asterisco. É verdade, ele vai mudar algo desse tipo. Aqui você não muda nada. Então, assim, logou dentro do sistema, então aqui eu tenho a casinha, que é a parte principal, que vai mostrar onde ele está setado, qual que é o agente, qual que é o ramal dele, um exemplo, o grupo e assim por diante. Telefonia, na hora que discar, vai aparecer aqui para ele. Se fosse um chat, apareceria um balãozinho aqui, Glaucio piscando aqui, e você poderia colocar uma mensagem automática, bem-vindo ao chat do Glaucio. Aí depois o cara vai falar, opa, tudo bem, tudo ótimo. O próprio colaborador aqui mesmo já ia conversar com o cliente, tá? Aqui a mesma coisa, tá? No que é o Social Interaction. O que tivesse já configurado a mesma coisa, a telinha aqui para ele. O que muda são só as abinhas aqui. O e-mail, a mesma coisa, configurou o e-mail lá na parte de integração, que é do Manage, que a gente configura aqui. Deixa eu voltar aqui. Que a gente configura aqui nessa parte de baixo, que são as configurações. Então, vai aparecer aqui para ele. SMS, a mesma coisa. WhatsApp, a mesma coisa. Popou um WhatsApp pro cara, vai aparecer aqui. Popou um SMS, vai aparecer aqui. Então, assim, tudo na mesma tela, tá? Lembrando que você pode falar pro cara que ele pode atender uma ligação, 2 SMS, chat, ou só um chat
4 e-mails, enfim. Porém, assim, a facilidade é tudo na mesma tela, né? Então ele pode falar, já aqui conversar, já digitar com a pessoa, tabular, tá? Uma coisa não interfere na outra, então você vai ter um relatório que é de ligação, um relatório de chat, de social media, do e-mail, do SMS, do WhatsApp, tudo é rastreado, tudo que entrou vai aparecer para ti, tá? Igual aqui, mas se fosse uma landing page, ele vai te mostrar por onde veio essa ligação, dá para você rastrear isso. Isso é legal, porque como você vende internet, você deve ter campanha, certo? Isso, então, vamos falar que você fez uma campanha de landing page, um exemplo, então, e ele pode apertar um botão e mandar um e-mail direto, um exemplo. Então se a gente integrando, deixando tudo certo, a gente consegue saber por onde veio esse cara. Isso é legal, porque aí você consegue ter a dimensão se a sua campanha deu certo ou não. Né? Então, assim, tudo aqui mostra para ti, para o colaborador, porém você tem tudo no relatório. Então, assim, por isso que eu acho que assim, a gente tem um sistema. A gente não gosta de enfeitar muito, tá? Aquela perfumaria, nossa, tem que ficar bonitão. Não, tem que ser de boa visualização e prático. Né? Então aqui é prático na hora que o colaborador vai usar. Então ele acaba não dando aqueles bugs, né? Putz, caiu um chat, onde eu vou atender o chat? É outra aba. Não, uma aba só ele faz tudo. Isso é top, cara. Isso aí é show de bola, cara. Desconcentração zero. Agora eu estou aberto para dúvidas, perguntas, questionamentos. Você fala assim, pô, daria para fazer isso, daria para fazer aquilo. Enfim, o céu é o limite agora. Uma coisa legal de se comentar aqui também, ô Igor, se provavelmente vocês têm isso já, obviamente, algum CRM, algum RP, tá? A gente faz a integração com eles também para que vocês possam ter mais assertividade no atendimento. Né? Então, entrou em contato um cliente que já tem o número dele cadastrado, ou ele faz aquela autenticação por CPF ou CNPJ, o que seja, tá? A gente já consegue puxar os dados dele através do sistema de vocês e o atendente pode corresponder a ele como o próprio nome dele de cadastro, assim por diante. Né? Então, colocou meu nome, poxa, você é o Israel realmente? Sou eu. Então tá bom, pode confirmar data de nascimento, aquelas questões que algumas empresas já fazem. Então essa integração também há possibilidades de serem feitas, tá? Legal, legal. Isso provavelmente a gente vai utilizar como primordial aí. Isso aí vai precisar muito, porque na hora que entrar já de chamada, ele já vai ter que saber quem tá ligando, né? E essa parte, põe lá naquela tela branca do telefone lá, Glaucio, por favor. Isso. Ó, é como se fosse essa tela aí, tá? A integração. Aí nessa aba que está com a aba azul aí, que tem algumas informações, viria aí a integração do seu sistema. Então, basicamente isso. Pessoal, eu acho que por enquanto é isso que a gente tem para mostrar, tá? Tem alguma solicitação, alguma dúvida, alguma sugestão? Ó, Igor, eu vou te dar, Eu acho que eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Você viu que eu tinha ligado, né? Eu tinha ligado pro meu número, né? Então, como a gente sempre faz testes, né? Você viu que eu liguei, o que que ele fez, né? Porque quando a gente sobe listas, né? Eu sempre peço assim, ó, coloca algum outro número de teste dentro da lista, né? Para ver como que tá o desempenho do discador, da sua telefonia, assim por diante. Você viu que ele subiu aqui, ó, ele trouxe qualquer campanha, ó a faixa que ele me trouxe. Faixa de 41 a 100. Por quê? Porque eu já estava dentro do banco de dados. Então o cara então ele falou assim, pô, peraí, esse telefone que ligou é do Glaucio, ok, mas esse Glaucio tá no meu banco de dados? Tá, então ele vai lá, opa, ó, esse cara que já apareceu nessa lista aqui, ó. Então isso é legal. Então assim, se você tiver um banco de dados lá com inúmeras informações dos clientes, a gente deixa ali para consultar, porque na hora que o cara ligar, ele passar ali pela URA ou algo desse tipo, que ele colocar o número, ou identificar o número, opa, esse cara tá em algum lugar? Tá. Na hora que transferir, popa qual foi o último atendimento. O que aconteceu com esse cara? Ah, não tem atendimento, mas ele estava na lista. Mas popa da mesma forma, popa em branco. Um exemplo só com as informações. E falando que ele estava naquela lista. É possível também. Excelente. Show. Périx, dúvidas? É que o Périx ficou quietinho.
Tudo tranquilo? Sim, sim, acho que é bem isso aí, cara, que a gente vai precisar para colocar. Legal. Legal, legal. Fico feliz e espero que realmente a gente possa concluir essa parceria com vocês, tá? Espero que aí, junto com o Éder, o André, eles possam seguir aí com a negociação junto com vocês e a gente possa aí realmente poder ajudar vocês nessa empreitada aí de atendimento da empresa de vocês, tá?